Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje queremos abordar sobre a vinda de Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você sabe sobre a primeira vinda de Jesus? O que você sabe sobre a segunda vinda de Jesus? Quero dizer que estes são fatos importantes, bíblicos e relevantes para o nosso entendimento. Muitos detalhes do seu maravilhoso e milagroso nascimento, a sua vida, a sua morte e ressurreição foram preditas por profecias espalhadas por todo o Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento citam mais de 130 vezes profecias messiânicas do Antigo Testamento. Estima-se que o Antigo Testamento contenha 300 passagens proféticas descrevendo quem é o Messias e o que ele fará. Em João capítulo 1, o Pai Celestial e o Filho, também chamado de Verbo, ambos planejaram que o Verbo se afastaria da sua glória, que ele nasceria e, como ser humano, daria um exemplo perfeito para a humanidade de como viver uma vida piedosa. Jesus revelou o incrível plano de Deus para que os seres humanos tivessem seus pecados perdoados e, mediante arrependimento e fé, recebessem o Espírito de Deus. 1 João capítulo 4, verso 14, nos fala que o cumprimento de todas as profecias bíblicas a respeito da vida, da morte e ressurreição de Jesus foram provadas, que ele realmente era o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Porém, há algum relato histórico que nos diga que realmente Jesus esteve aqui na Terra? Sim, Cornélio Tácito, que foi considerado o maior historiador da Roma Antiga, ele escreveu sobre Nero, que puniu com as torturas mais requintadas as pessoas que eram chamadas de cristãos e odiadas por causa das suas práticas. Ele também escreveu sobre Cristo, que foi o fundador dessa nova religião, que foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, que era procurador da Judéia na época de Tibério. Mas essa nova religião, que foi reprimida por um tempo, ela voltou novamente, mas não somente na região da Judéia onde ela se iniciou, mas também na cidade de Roma. Também Flávio Joséfo, um historiador judeu, escreveu em seu livro Relíquias Judaicas que Jesus foi um homem sábio e que também foi realizador de feitos maravilhosos. A existência de Jesus não foi apenas registrada por Joséfo e Tácitos, também foi escrita por vários escritores judeus. Com todos esses relatos, podemos então perceber que realmente Jesus esteve conosco e que ele fez grandes maravilhas. Em Atos capítulo 1, podemos perceber então que existe um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. A partir do versículo 10 e versículo 11, podemos então ver que dois anjos apareceram para os discípulos no momento em que Jesus estava subindo para as alturas. E estes anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que está subindo aos céus, ele voltará. Então nós temos aqui uma outra prova de que Jesus, aquele que veio aqui na terra, que nasceu, que morreu e ressuscitou, ele voltará. Então este assunto abordaremos em um outro momento. Esperamos vocês. Até lá!